Olá! Boa noite já, vocês que estavam conosco e vocês que estão nos seguindo ainda agora dessa última mesa maravilhosa. Sejam bem-vindos a mais um evento do Congresso De Repente, Professor Online, o novo normal do ensino superior. Eu sou Daniela e serei a anfitriã também desta noite. Esse congresso, eu gosto sempre de reforçar, ele é patrocinado pelo GEM, o Grupo Editorial Nacional, o maior grupo de conteúdo técnico, acadêmico e científico desse país. Você já conhece bem pelos nossos selos, Guanabara Kugan, Método, LTC, Forense, entre outras. Neste período de pandemia, o GEM Educação não poderia deixar de oferecer a você mais conhecimento de qualidade através de eventos que conduziremos nesta noite. Se você perdeu algumas sessões desse evento, não se preocupe, como eu já falei anteriormente no finalzinho, você pode ter acesso depois no ambiente virtual de aprendizagem do GEM. Para isso, você precisa se cadastrar no site www.grupogem.com.br e ver as promoções incríveis que temos só para você, professor. Muito obrigada a vocês que se inscreveram para participar dessa mesa temática Desafios no Ensino Superior na área de Direito. A proposta dessa mesa também é realizar uma análise, uma projeção do ensino superior na área do direito. E para compor e abrilhantar o nosso painel, eu quero convidar a Daniele Oliveira, editora da Método, um dos nossos selos, que compõe o GEM. Daniele, boa noite. Uma honra tê-la como mediadora dessa noite. A palavra é sua a partir de agora. Olá, boa noite. Muito obrigada, Dani, minha xará, pela apresentação. Gente, é uma grande honra estar aqui hoje, nessa que é a última mesa redonda do Congresso de Educação, De Repente, Professor Online. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Daniela Oliveira, eu sou editora dos selos jurídicos do Grupo GEM, editoras Atlas, Forense e Método. E a gente vai falar nessa mesa um pouquinho sobre as dificuldades e os desafios e as soluções para o ensino superior em direito. O direito é um ramo notadamente tradicional, meio avesso às modificações, né? Mas, infelizmente ou felizmente, ele também não consegue fugir dessa verdadeira revolução que tem acontecido nos últimos anos na área do ensino. A gente tem visto aí muitas instituições e muitos professores tentando se adaptar a esse momento. E o Grupo GEM sempre teve uma grande preocupação em produzir materiais didáticos que sejam antenados com esse momento e que consigam ser uma ferramenta importante para todos os tipos de metodologia aplicadas. Então, é com muita alegria que a gente vai receber aqui hoje 3 professores para conversar com a gente, para passar para a gente perspectivas diferentes do ensino em direito. Eu gostaria de chamar, num primeiro momento, a professora Marina Pfefferbaum. A professora Marina, olá. A professora Marina é coordenadora do Centro de Pesquisa e de Inovação na área de Metodologia de Ensino da FGV Law, ministra cursos de formação para docência em diversas instituições, é graduada, mestre e doutora pela PUC de São Paulo. Olá, professora. Boa noite, Daniele, boa noite a todas, a todos que nos ouvem aqui. É uma honra, uma alegria estar nesse congresso tão importante com vocês. Muito obrigada, professora. A gente vai conversar também com o professor Guilherme Kaufk, que é líder do projeto do Centro de Ensino e Pesquisa de Inovação da FGV Law, professor também do programa de pós-graduação dessa instituição, professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e doutor pela Universidade de São Paulo. Olá, professor Guilherme. Olá, Daniele. Muito obrigado aí pelo convite, pela estrutura. O congresso está fantástico e vamos ter uma boa conversa aqui. Muito obrigada. O professor Guilherme e a professora Marina acabam de lançar uma obra inovadora, não sei se vocês já conhecem, Metodologias Ativas em Direito, que é uma obra que oferece um passo a passo de como implementar o ensino participativo no direito. Então, não se esqueçam, depois de dar uma olhadinha, conheçam essa obra, que ela é muito interessante. A gente vai receber também agora o professor Felipe Novaes, ele é coordenador da pós-graduação Lato Sensu em Ciências Penais do curso Fórum UCAM, é professor da EMERGE, da FESU-DEPERGE, advogado criminalista, especialista em direitos humanos pela Universidade Pablo de Olavide, da Espanha, e mestre em direito pela UGF. Olá, professor Felipe.
Olá, Daniele, boa noite a Marina e ao Guilherme. Tenho certeza que vai ser um sucesso, que a gente vai poder debater muitos pontos importantes aqui para a formação dos nossos alunos em Direito. Estou honrado pelo convite e já agradeço. Gente, muito obrigada, e eu gostaria de lembrar a todos vocês que durante as apresentações vocês podem passar perguntas para a gente. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas, mas a gente vai selecionar aquelas perguntas mais abrangentes e que reflitam aí a dúvida de vários professores e tentar respondê-las no final. A gente vai ter um tempinho aí para a apresentação. Muito obrigada e uma excelente mesa redonda. Vamos lá, professora Marina. Bom, começar aqui é sempre um desafio, né? Mas, como eu falei, estou muito contente porque, essa é uma oportunidade de conversar com professores de todo o Brasil. E, enfim, é um momento muito desafiador que a gente está vivendo hoje. E eu gostaria de conversar um pouco sobre isso. Eu vou dividir minha fala em duas partes. A primeira é como a gente está vivendo hoje, o que é essa nossa experiência? E a segunda parte é quais são os desafios que a gente vai enfrentar daqui para frente, nesse futuro aí tão incerto que vem por aí. Então, eu diria que com o advento da Covid-19, a gente teve, nós professores tivemos de 1 a 2 semanas para colocar todo o nosso conteúdo, tudo aquilo que a gente estava ensinando no semestre para o ambiente virtual. Isso sem dizer que no direito existe uma grande resistência aos cursos de EAD, não sem razão, porque a gente já tem hoje mais de 1.400 cursos de direito operantes e existe um medo e uma resistência da OAB que não quer autorizar esses cursos à distância. Vamos ver como é que fica agora. O que a gente tem é a possibilidade, segundo a portaria 1428, de que a gente possa fazer 40% desses cursos à distância. O que eu ia comentar aqui é que, com relação à questão... desculpa, melhorou? Ah, então tá bom. Obrigada, que o som estava ruim, né? Bom, com relação a essa questão desse momento de colocar todas as nossas iniciativas nesse ambiente online, nós docentes, a gente, de certa maneira, a gente acabou por fazer um transplante daquilo que a gente fazia na sala presencial para o ambiente online. E isso traz muitos desafios. Por quê? Porque a gente acaba, de certa maneira, fazendo uma transposição daquilo que a gente fazia no ambiente presencial. E isso tem um impacto grande, porque existe uma nova temporalidade, que a gente vai falar um pouco mais adiante, nesse ensino virtual, tá? Mas sempre fico pensando muito nesse período, qual é o papel da sala de aula neste momento? Foi interessante ver que logo antes do início, na semana em que ia começar as aulas à distância, estava todo mundo com receio muito grande. E no momento que a gente se encontrou naquela plataforma, foi um alívio enorme, os alunos ficaram contentes, os professores também, de poder dar continuidade a esse projeto educacional que estava se desenvolvendo. Mas é claro que, com o passar do tempo, começou a haver um cansaço muito grande do tempo de tela, do tempo em que os alunos estavam sendo expostos. Justamente, por exemplo, na escola, a gente tem, às vezes, aulas de 3h40. Ninguém aguenta ficar na tela do Zoom por 3h40 ouvindo um professor falar. Então, isso é um desafio muito grande de como que a gente realmente adapta as nossas aulas virtuais sem fazer um transplante e se coloca no ambiente EAD. Obviamente que nós, docentes, fomos sobreviventes dessa situação. Então, a gente também
estava aprendendo, a gente também estava vivendo nossos desafios pessoais e assim por diante, assim como o nosso aluno. Mas então, voltando a esse projeto educacional de qual é o papel da sala de aula nesse momento, eu diria que são dois. O primeiro é dar um senso de normalidade para a vida daquele aluno que estava construindo o seu projeto educacional. E o segundo, que eu acho tão fundamental quanto, é trabalhar uma questão de saúde mental, para que aquele aluno possa sentir-se presente junto com o seu professor, junto com a sua turma, junto com todos aqueles que circundam, e que possa endereçar nesse ambiente de sala de aula as suas questões, os seus desafios, as suas modificações. Então, acredito que esses dois papéis, eles ancoram esse momento específico. A gente não pode esquecer que a gente está num momento muito pontual da nossa existência, que é esse desafio aí da Covid. E, infelizmente, a gente às vezes vê em conversas, em avaliações de alunos, professores que abriram a tela do computador e continuaram suas aulas como se nada tivesse acontecendo. Então, isso também é algo muito preocupante da gente olhar. E um outro ponto que eu acho fundamental a gente, então, nessa época de pandemia, olhar é a questão da multiplicidade de experiências que cada um de nós tem vivido. Então, eu sou professora, tenho 2 crianças pequenas em casa, tenho que, ao mesmo tempo que eu cuido das crianças, dar aula para os meus alunos, assumir várias tarefas domésticas, dividindo com meu marido. Então, o caos se implantou na Terra. E nessa multiplicidade de experiências, a gente tem também o nosso aluno, que muitas vezes está numa situação muito vulnerável, que ele não consegue ligar a câmera da sala de aula, na sala de aula, até por conta de não ter um ambiente apropriado para estudar, porque ele mora com mais 15 pessoas no mesmo cômodo, ou ainda situações muito piores, como, infelizmente, algumas federais suspenderam as aulas, justamente porque seus alunos não tinham equipamentos, nem acesso à banda larga. Então, enfim, uma coisa que chama muita atenção nesse momento é o quanto a desigualdade ela está gritante no aspecto educacional. E isso traz a realidade muito forte e uma necessidade muito grande da gente olhar, enquanto docente, ter sensibilidade para essa multiplicidade de experiências que a gente tem vivenciado. E aí isso leva à questão, bom, depois de ter vivido toda essa experiência, o que a gente vai levar para o futuro e o que a gente vai levar daqui para frente? E aí eu pontuo algo que já estava acontecendo antes da pandemia, que é a noção de uma educação continuada que as pessoas têm chamado de lifelong learning, ou seja, a educação ela acaba sendo necessária ao longo de toda a vida. Existem universidades em Singapura que estão mudando o seu modelo educacional para fidelizar alunos, para que eles voltem com 30 anos, com 30% de desconto, 40 anos, 40%, e assim por diante. Mas a universidade também tem os seus desafios. Existe já uma crise no papel da universidade. A gente já tem outros espaços de aprendizagem, não é de hoje. A gente tem aprendizagem como os nanodegrees, que acontecem em empresas, em escritórios de advocacia, que tem os seus academies agora. Então, a gente tem vários outros espaços que concorrem com o espaço da universidade. Então, a gente tem que repensar muito esse papel universitário, e principalmente agora,
esse papel diante das questões que a gente enfrenta na pandemia. Por quê? Porque o espaço da universidade também tem implicações políticas muito importantes. É um espaço onde também as pessoas se reúnem, trocam ideias em outras dimensões, que não só as dimensões trazidas dentro da sala de aula, constroem outros espaços ou até mesmo espaços de resistência. Enfim, a universidade ela exerce N outras funções e tem N outras dimensões que não está inserida necessariamente nesse ambiente online. E muito da nossa exaustão e do nosso cansaço diante de todo esse ambiente é porque 85% da nossa interação ela se dá por outros meios de comunicação que não o verbal. Então, eu olho como a posição do meu aluno está assim, aquele olhar, aquela conversa, tudo que acontece em volta. A gente perde isso no ambiente online. Então, a gente precisa focar muito mais, prestar muito mais atenção. E isso é um motivo de estresse a mais que a gente precisa readequar aí para, pelo menos, o próximo semestre, que me parece que as coisas vão continuar acontecendo nesse ambiente. E aí, uma coisa que eu acho fundamental, que eu queria compartilhar com vocês, é entender quais são os princípios que as instituições de ensino precisam ter para enfrentar essa situação. Porque, como eu falei e reenfatizo, é um momento muito, muito excepcional da nossa existência. E o modo como nós, docentes, nós, instituições, agimos perante o nosso aluno, ele vai ser crucial para a referência de ética daquele período, referência de condição que a gente está dando para ele. Então, eu queria compartilhar com vocês algo que me marcou muito, que foi um seminário organizado pela Harvard School, pela Unicamp e pela Universidade Diego Portales, do Chile. E lá eles estavam discutindo quais princípios as instituições de ensino deveriam valorizar nesse momento. E aí eles elencaram 5 princípios fundamentais. Isso é principalmente dito pela Universidade de Harvard. O primeiro deles é o princípio da flexibilidade, em que os alunos podem ou não aderir ao ensino à distância, já que, no caso daquela instituição, 70% dos alunos queriam continuar e 30% não queriam continuar. Então, eles deram a possibilidade de colocar em outro momento. O segundo princípio, que eu acho fundante também, é o princípio da equidade, ou seja, garantir igualdade de condições para todos os estudantes. Como eu falei, isso tem muito a ver com a questão da avaliação. Lá em Harvard, o sistema de avaliação é por curva. E eles resolveram, durante a pandemia, fazer um sistema de pass or fail, que é aprovado e reprovado. E como que você vai exigir daquele aluno, quando você, docente, também fundamenta suas aulas no ensino participativo, que o aluno tenha igual condições, se ele está num estado de vulnerabilidade? Tem casos na nossa escola em que o aluno, os pais precisam trabalhar, e aquele aluno que ficou responsável por cuidar da família, por ter essa interação toda, essa responsabilidade. Então, como que a gente vai exigir daquele aluno a mesma coisa que a gente vai exigir do outro, que tem todas as condições do mundo, que está lá só trancado no seu quarto, enfim, vivendo esse momento, que também está com os desafios deles, mas a gente precisa garantir igual condições, principalmente nessa questão de avaliação. Outro ponto é a questão da transparência. Deixar todas as informações e decisões institucionais claras para o aluno. Agora, nesse momento, está uma grande angústia de a gente vai voltar, a gente não vai voltar, porque teve uma portaria recente que permitiu, né, que o ensino online continuasse até o final do ano. Qual que vai ser a decisão da escola?
com relação a corte de funcionários, não corte de funcionários, como é que vai ser isso? Então, o princípio da transparência. O quarto princípio é a avaliação, que eu já falei, né? Mudar esse sistema de avaliação para que ninguém fique para trás, que possa ser inclusivo. E o último princípio é o princípio da generosidade, ou seja, postergar pagamentos de mensalidades na medida do possível, aumentar políticas de bolsas e aumentar políticas de endowments. Então, isso tem muito a ver em dar o máximo de condições possíveis. Claro, é desafiador para todos, inclusive para a instituição, mas tentar olhar aí para essas vulnerabilidades que a gente está enxergando. Então, acho que esses princípios foram fundantes para que a gente pudesse posicionar, pelo menos a nossa escola, em qual caminho que a gente quer seguir e quais escolhas que a gente vai fazer éticas nesse momento. E acho que nós, docentes, também temos esse papel fundamental de pensar. E aí vem a grande questão. Baseado em todos esses princípios, nós vamos voltar para o segundo semestre agora, nesse ambiente virtual, e daí para frente a gente vai ter vários desafios. Desafios sanitários, em primeiro lugar. A gente não é ano que vem que a gente vai poder pôr 100 alunos numa sala de aula, e desafios, então, de como que a gente vai dar continuidade a esse ensino. E aí, eu acredito que vai ser muito importante a gente, nessa volta, olhar e ressignificar a sala de aula do formato como a gente está fazendo. Vai ter que valer muito, muito a pena a gente pegar um trânsito como a gente pegava, enfrentar metrô, ônibus, para estar junto numa sala de aula. Porque se for para fazer o que a gente faz de, eventualmente, dar uma aula expositiva em que o meu aluno não é o protagonista, mas ele está lá para receber informação, aí, de fato, é melhor eu não desgastar esse aluno, ele fica no conforto da casa dele, recebendo informação. Agora, se a gente quer, de fato, ressignificar a sala de aula e poder fazer desse encontro uma troca de habilidades, de competências, de experiências, olhar esse aluno como um protagonista, isso sim vai fazer sentido na sala de aula. Então, o meu argumento daqui para frente, eu imagino que a gente vai ressignificar tanto o ambiente virtual, a gente não vai esquecer nunca essa experiência que a gente passou, mas também a gente vai ressignificar o que a gente estava fazendo na sala de aula até hoje. Principalmente o direito, que é super tradicional. Tem um professor na escola que fala: hipoglose é tradicional e funciona, mas é tradicional num sentido ruim, porque justamente coloca aquele professor como dotado de todo o conhecimento, toda a autoridade. E é isso que a gente tem que romper, já que a gente está vendo no nosso país a necessidade de se qualificar instituições, profissionais e assim por diante. E a última mensagem que eu queria deixar aqui, que foi um aprendizado lá muito forte para a gente, uma boa aula é sempre uma boa aula. Não importa se no ambiente online ou no presencial, desde que seja uma aula clara, uma aula com objetivos, que eu saiba aonde eu quero chegar com os meus alunos. Então, essas escolhas, elas são feitas a todo momento e ela precisa ser feita tanto no ambiente online quanto presencial. E queria agradecer de novo e espero que a gente possa debater muitas questões, porque acho que, assim como vocês, nós aqui nessa mesa estamos muito mexidos aí com esse momento tão desafiador. Professora, brigadíssima. Realmente é um momento bem complicado, né? A gente tem passado por grandes problemas, grandes desafios e tem encontrado também soluções novas.
desde como manter a interação entre os alunos, o desafio de respeitar as diferenças entre os alunos, principalmente as diferenças sociais, as diferenças de aprendizado. Realmente é um momento bem complicado, mas esses princípios que a professora trouxe, eles realmente podem servir de norte aí e ajudar os professores, né, nessas dificuldades. O profissional do direito sempre gosta muito de princípios, né? Então, realmente, a gente acha que esses princípios podem ajudar aí a todos nós. Professor Guilherme. Vamos lá, Daniele. Quero começar o meu agradecendo novamente ao convite por estar aqui, agradecendo todo o apoio do Grupo GEM, tanto para o nosso lançamento do livro, que entrou em venda agora essa semana, quanto para a presença agora no Congresso. Está sendo um momento de muita troca. Eu mesmo gosto de falar assim, eu acho que eu nunca falei para tanta gente de uma só vez antes. E acredito que todo mundo esteja me ouvindo bem. Eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela, porque eu tenho uma pequena apresentação para mostrar um pouco do que é possível fazer em termos de ensino participativo num ambiente online, levando em consideração as tecnologias que a gente tem disponíveis, né? A gente está num momento que é bem parecido com essa foto aqui. A gente está trafegando, está indo para uma estrada e, de repente, tem essa curva que a gente não viu, não acompanhou e que está chegando, a gente não sabe o que tem do outro lado dela. E é uma questão tentar entender como que a gente vai fazer. A gente vai reduzir a velocidade e o que vai acontecer quando a gente virar. Será que ainda tem mais estrada? Será que a estrada está bloqueada? O que aconteceu? Então, a nossa ideia aqui como é que a gente pode orientar os professores e as professoras nesse momento de tantas dúvidas e questionamentos, né? A gente teve a oportunidade de lançar um livro aqui, que é o Metodologias Ativas em Direito, eu e a Marina, e é muito interessante que a gente escreveu esse trabalho no ano passado, no momento em que não se esperava e não esperávamos que acontecesse nada disso. E a única coisa que eu acho esse momento só ressalta a importância da gente pensar em vários aspectos das metodologias ativas de aprendizagem que a gente vem comentando não só no nosso livro, mas ao longo da nossa trajetória e da nossa história aqui na FGV. O que eu gostaria de fazer é começar com uma pequena experiência com todo mundo que está aqui acompanhando o Congresso, para compartilhar um pouco do que todo mundo está sentindo. Então, eu vou pedir para quem está assistindo, se tiver no computador ou tiver no desktop, abrir no navegador esse site, que é o mente.com, e digitar esse número, 94 54 29. Tá? Quem está com um celular à mão, pode usar o QR Code aqui para entrar e entrar nessa apresentação por meio desse site. A ideia aqui é que eu quero que vocês trabalhem comigo uma perguntinha, que eu quero sentir como está essas mais de 800 pessoas, 700 pessoas que estão aqui com a gente. Usando uma palavra, escrever 3 sentimentos que está tendo nesse momento para o próximo semestre. Então, o que vocês, como professoras e professores, estão sentindo para o próximo semestre? E a ideia aqui é começar com um gatilho, então, e mostrar um pouco de como a gente pode interagir, apesar da distância que existe entre a gente. A gente pode compartilhar sentimentos, a gente pode compartilhar emoções, e o recurso que eu estou utilizando aqui é um recurso da plataforma que é a nuvem de palavras. Então, vocês veem
eu já estou com mais de 43 respostas aqui e subindo. Os maiores sentimentos das pessoas que estão acompanhando essa palestra em relação ao que esperar do próximo semestre. Ansiedade, esperança, medo, apreensão, incerteza. Olha como são sentimentos poderosos, carregados de não conhecer o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos dias. A ansiedade é justamente não saber lidar com o desconhecido, não saber lidar com como vai ser uma turma no ambiente virtual, não saber lidar como é que vai ser um curso totalmente dado em EAD, né? Então, eu quero mostrar isso para mostrar como é forte a gente conseguir ver o que todo mundo está sentindo ao mesmo tempo aqui, tá? Bom, tendo em vista isso, eu e a Marina, a gente teve a oportunidade de escrever aqui uma série de artigos na plataforma Conjur, né, que é uma plataforma específica do direito, falando um pouco sobre esse ensino jurídico na quarentena. E essa estrutura que a gente utilizou é um pouco disso. O que aconteceu, o que a gente está vivenciando, quais são os problemas que a gente vai enfrentar no pós-confinamento e o que a gente vai ver nesse período pós-volta às aulas, né? E aí, eu gostaria de apresentar aqui algumas questões que a Marina já tocou e que eu vou tentar pincelar dentro dos cursos de Direito. Então, há uma série de dimensões envolvidas no ensino e na aprendizagem, e todas elas nos impuseram um conjunto de desafios agora. Infraestrutura. De repente, todo o peso da infraestrutura que ficava a cargo das instituições caiu sobre docentes e discentes. Coube a nós, docentes, adquirir os nossos aparelhos, ter o nosso sistema para conseguir dar uma aula, e aos discentes coube conseguir acessar essas aulas. Letramento digital, um exemplo que eu costumo dar muito foi a crise que houve na plataforma Zoom, que é uma plataforma que a gente utiliza, e que muitas das questões de segurança que apareceram foram por falta de conhecimento da plataforma, né? E depois a plataforma Zoom ela acabou colocando um ícone de segurança como se resolvesse tudo, sendo que todas as instruções de segurança que eles colocaram já existiam antes na ferramenta. Então, quando a gente entra num ambiente sem conhecimento, a gente não sabe nem quais são os riscos que a gente está lidando. O controle e como lidar com os estudantes. Então, a gente começou a ter questões sobre frequência, sobre avaliação, como fazer a prova. E aí vem uma questão, por exemplo, desde eu vou cobrar a frequência de um aluno que pode não estar em sala de aula porque ele está sem conexão naquele momento, como é que eu faço frequência se a minha instituição lida com pessoas que, na maior parte das vezes, ingressam em sala de aula por meio de conexão 4G ou por meio de mobile. Na parte de aprendizagem, para quem já dava exposição, aconteceu uma questão que eu vou dar minha exposição no ambiente online, e aí eu começo a ficar angustiado pela falta de interação que eu tinha com os meus alunos, muitas vezes mexendo a cabeça, aquilo que a Marina falou da linguagem corporal. E para quem dava ensino participativo, há uma angústia própria do tempo do ensino online. E para as atividades específicas, prática jurídica, estágios, extensão, a gente começa a ter um problema de, como é que eu vou conseguir elaborar e exercer essas atividades dentro do meu curso, né? E aí, o que eu queria mencionar na parte de métodos é que as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de direito, né, elas
trazem uma flexibilidade de metodologia, e o que a portaria 544 de 2020 fez foi deixar a cargo de cada instituição determinar como é que vai ser essa reposição, essa mudança das aulas, certo? Então, aqui vai um conjunto de possibilidades, de práticas e ferramentas que poderiam contribuir para quem quiser, até dezembro de 2020, realizar o seu curso de uma maneira participativa dentro de um ambiente online. Atividades em grupos, e aí quando eu falo atividades, eu falo tarefas, exercícios interativos, elaboração de produtos, conversas com especialistas. Uma coisa que a gente fez na nossa disciplina que foi muito interessante foi chamar pessoas que de outra forma não estariam presencialmente em sala de aula para conversar com os alunos e falar um pouco sobre os temas numa perspectiva mais prática. Os exercícios interativos basicamente você fazer um formulário que a cada resposta diferente, o aluno é conduzido por um caminho diferente, e eu posso fazer perguntas que levam os alunos a diferentes tipos de resposta, né? Quase como se eu estivesse gamificando a educação, e é muito simples de fazer num formulário Google, por exemplo. Documentos compartilhados, um exercício de leitura coletiva. Pega uma notícia, coloca num documento compartilhado, faz os alunos entrarem nesse documento compartilhado e lerem junto com você, fazendo comentários naquele documento no mesmo momento que você está lendo. Enquetes e gatilhos para o debate. Eu vou apresentar aqui uma forma de fazer uma enquete para pensar esse tipo de ensino. Ou então, transformar a sua aula, mais do que em vídeos gravados, mas também num formato meio descontraído. A gente está muito no YouTube e a gente precisa aprender um pouco, e eu acho que o Felipe vai comentar um pouco sobre isso, a gente precisa aprender um pouco a deixar as nossas palestras mais atraentes. Então, tentar fazer essa aula ser um formato mais de podcast, disponibilizar para os alunos antes da aula acontecer, para que eles já venham com isso. Lembrar que muitos alunos eles se locomovem do trabalho, agora que a gente está voltando à atividade econômica, e eles podem ouvir essa aula também como podcast. É difícil você ver a aula apenas por vídeo, inclusive porque consome muitos dados, né? E interações com a própria comunidade. Então, como é que eu vou fazer o aluno interagir com a comunidade, né? É muito importante colocar as pessoas que podem estar isoladas em contato com outras pessoas, seja dentro de casa, seja fora de casa. E aí o desafio é entender como fazer os alunos terem esse contato. E aí eu chego no final da minha fala para discutir um pouco desse pós-Covid, né? E eu vou fazer um novo convite. Esse vocês não vão ver por enquanto a resposta, eu ainda vou pegar aqui e colocar mais adiante na fala, que é quais questões você acha que vão ser mais sensíveis para o próximo semestre, tá? Se vocês estão no celular, vocês podem pegar aqui no QR Code, vocês vão me deixar de ouvir por um pouquinho, porque o YouTube não permite passar em segundo plano, mas dá uma resposta no formulário, que depois eu vou mostrar os resultados. Eu coloquei alguns desafios que eu acho que vão ser importantes para o próximo semestre, e eu quero ouvir o que vocês acham que vão ser mais importantes para vocês como desafio no próximo semestre, e eu vou apresentar o resultado aqui. Então, pega esse link, coloca no seu navegador, se você estiver no computador ou no desktop, usa o celular, aponta a câmera com o seu aparelho de leitura de QR Code, dá uma olhada, vai respondendo o formulário. Eu estou acompanhando ele aqui no meu computador, já tem 2 respostas. Eu vou seguir aqui com a exposição, trazendo os meus desafios, o que eu acho que são propostas e desafios importantes, tá? A Marina já falou bastante da desigualdade como como uma questão importante, e a proposta que a gente tem aqui é a flexibilidade do curso. A portaria 544 de 2020, ela traz ou a suspensão das aulas ou a substituição de unidades curriculares por ensino à distância, mas ela é omissa, ou pelo menos ela não diz nada sobre a conciliação dos dois numa única proposta, como a Marina falou. Alunos que queiram um ou outro. Isso é uma coisa que dá para pensar, né?
cansaço e rotina física de estudantes e docentes. Agora a gente vai enfrentar um período em que os nossos estudantes também voltaram para atividade econômica, muitas vezes. E aqui uma aula invertida, e mais do que isso, a docência como curadoria. Há muitos vídeos interessantes na internet que trazem os conteúdos de uma forma até mais animada, de uma forma mais trabalhada, e nós, como docentes, podemos ser curadores desse conteúdo, não apenas geradores de conteúdo. Controle e coordenação. Repensar as provas. E aqui eu trago um exemplo de várias instituições que estão exigindo que seus alunos façam a prova com câmera. E isso é uma questão porque eu preciso comprovar que aquela pessoa é quem está fazendo a prova, mas, ao mesmo tempo, eu imponho um ônus para o meu aluno de, por exemplo, ficar 1h30 com um vídeo ligado, sendo que isso vai consumir o pacote de dados daquela pessoa. Então, a gente precisa repensar as provas, a gente precisa repensar o engajamento nas aulas. Ter tarefas concretas e significativas para os alunos é só um exemplo. A gente já está aqui com 87 respostas no formulário. Isso é uma forma de você fomentar um debate. Prática jurídica online. A gente está falando aqui de atendimentos online. A gente está falando aqui da possibilidade de fazer peças e petições em documento compartilhado com a advogada ou advogado responsável pelo núcleo de prática jurídica, acompanhando em tempo real como os estudantes estão fazendo aquela peça para aquele caso. Outros desafios que a gente pode mencionar aqui, que a Marina mencionou, interação universitária. Aqui na GV a gente está tendo atividades como meditação para os alunos, clube de leitura para os alunos, porque para eles terem algum contato entre eles, que eram aqueles contatos fortuitos que aconteciam na universidade, que muitas vezes eles perderam completamente pela falta do espaço físico. E aí a gente precisa cuidar dessas relações pessoais também. Contato com a sociedade. Como é que eu posso fazer os alunos olharem para as redes sociais, não apenas como um espaço de lazer, mas como um espaço que eles podem trazer para a sala de aula? Horas complementares. Imagina um aluno de 5º ano que precisa de mais 30 horas para concluir e ele não tem mais o certificado dos eventos, ele não tem mais as audiências físicas para pegar a assinatura. Como é que eu preciso flexibilizar essas horas complementares para que esse aluno consiga concluir essas horas complementares? Acesso a material. Eu estou falando aqui de materiais de acesso livre, para que eu possa garantir ao meu aluno que não tem acesso à biblioteca, que ele possa ler um texto que, eventualmente, ele teria que ir na biblioteca para ler. E, finalmente, o equilíbrio financeiro que a Marina falou, na questão das mensalidades, e pensar, bom, eu preciso mostrar para pais e para alunos que os custos continuam, que eu tive custos e o que acontece com isso. Então, isso é um panorama dos problemas, e eu queria trazer uma forma de pensar, para quem vai planejar o curso no próximo semestre, pensar o dentro e o fora de sala de aula de uma maneira conjunta. E essa é uma sugestão de um autor, que é o Dee Fink, um autor norte-americano, de você olhar o seu programa de curso de uma forma dentro e fora de sala de aula, de maneira a integrar o dentro e o fora de sala de aula, o fora de sala de aula com coisas assíncronas e o dentro de sala de aula com atividades síncronas, né? E ter isso visível para mim e para os meus alunos é extremamente importante. Então, eu posso usar esse modelo que ele chama de modelo do castelo para pensar, bom, o que vai ser feito dentro, o que vai ser feito fora cada semana. É um pouco do que a gente traz no nosso livro, é um pouco do que eu queria passar aqui também, tendo esse sentimento de angústia e de medo que muitas pessoas têm para o próximo semestre, dizer que a gente está junto, a gente está pensando juntos os problemas, a gente tem bastante preocupação com a saúde, não só dos nossos alunos, mas dos nossos professores, dos nossos docentes, e a importância que tem não só o trabalho nosso, das instituições, mas também do Grupo GEM, de ter esse espaço para que a gente possa trocar ideias, é extremamente importante. Se gostou, deixa o like aqui no vídeo e fica o meu contato aí pelo LinkedIn, para quem quiser. Tá bom, Daniele? Professor, muito obrigada. Isso aqui era o principal. Muito obrigada. Eu vi ali na nuvem que o professor fez, que apareceu muito ansiedade, apareceu muito medo, mas fiquei muito feliz também que apareceu esperança. Então,
desafio, né? Então, o que a gente percebe é que as pessoas realmente, elas estão passando por uma situação complicada, muitas vezes não estão acostumadas com essa nova forma de ensino, mas, por outro lado, elas estão com esperança de que isso efetivamente vai passar em algum momento, né? E de que elas vão conseguir desenvolver, sim, novas ferramentas, e isso vai, eu acredito que no futuro, inclusive, ajudar que a própria aula, mesmo que seja presencial, ela se torne mais interativa, né? A gente acredita que esse desafio todo, aquela velha frase, né? Crise é sinal também de oportunidade. Então, é uma oportunidade para todos nós, professores, para a gente aprender a lidar com as novas tecnologias, desenvolver um pouco mais a interação com os nossos alunos, independente do tipo da forma como ela vai acontecer, seja digital, seja presencial. Então, eu acho que no futuro a gente tende a levar muita coisa boa, apesar das coisas ruins que tem passado. Professor Felipe, e aí, o que o professor tem para falar com a gente? Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer o convite, agradecer na pessoa da Daniele o convite feito pelo Grupo GEM. Eu, de certa forma, me sinto parte dessa família, porque a gente está lá no Curso Fórum, e o Curso Fórum é uma empresa do grupo, então eu me sinto parte disso, além de ser autor também da editora, do grupo, da editora Método. E eu quero começar a minha fala contando um pouquinho da minha história, porque a gente tem muito falado nesse momento, e eu fiquei lendo aqui no chat muitos professores falando sobre esse momento atual deles, como eles estão vivendo isso e tal. E eu quero contar um pouquinho da minha experiência com isso. Eu comecei dando aula em graduação, em sala de aula presencial, em algumas universidades particulares aqui do Rio de Janeiro. Depois tive uma experiência de dar aula durante um tempo na UFRJ, na Faculdade Nacional do Direito, e logo, muito cedo, com 24 anos de idade, me tornei coordenador de um curso de Direito. Eu estava concluindo ali o meu mestrado. Depois fui diretor de um curso de Direito, um curso de Direito de uma universidade que estava sofrendo uma intervenção do MEC por baixa qualidade, e a minha missão foi tirá-la daquele termo de saneamento. Havia um termo de saneamento com fiscalização e tal, e trabalhei na integração entre a pós-graduação estrito sensu, que tinha muita qualidade, com uma graduação que tinha defeitos absurdos. Enfim, eu tive uma experiência muito forte nesse sentido e muito rápida. Até que em 2009 eu me desliguei dessa universidade e tomei uma decisão de que eu não daria mais aulas em universidades, eu me dedicaria a cursos preparatórios. E essa decisão foi uma decisão, primeiro, por questões econômicas. Eu já dava aula em alguns cursos preparatórios, saí da universidade, era onde eu podia buscar cobrir aquele tempo que se tornou ocioso, cobrir as dificuldades financeiras que aquela saída traria e tal. Então, eu decidi ir para os cursos preparatórios. E faço parte de um curso preparatório, desde a fundação dele, que é um curso preparatório bem diferente daquela ideia que a gente tem de cursinho, né? A gente pensa em cursinho e aí pensa em professores que não são tão bem preparados, em professores que não são qualificados, que vão ensinar a decorar ou coisas parecidas. E o Curso Fórum é um curso que quase todos os professores têm titulação, quase todos os professores têm doutorado, quase todos os professores são autores de obras consagradas, enfim. É um curso bem diferente daquele modelo que a gente pensa quando imagina um cursinho preparatório, onde não há muita preocupação com nada. Mas, por causa dessa minha experiência com curso preparatório, o ensino online apareceu para mim talvez mais cedo do que para a maioria dos professores que dão aula apenas em cursos de graduação ou de pós-graduação. A gente sabe que a regulação do MEC ainda é uma regulação, principalmente no direito, que limita muito o ensino à distância, o uso do ensino à distância. Então, no curso preparatório, não. Então, desde 2008, 2007, 2008, que eu comecei a dar aula em cursos online, comecei a dar aula em turmas que eram puramente online. E a gente sempre teve um desafio muito grande, que é esse desafio de não se tornar só um expositor de conteúdo, de se tornar alguém que vai, apesar de estar na plataforma online, conseguir interagir com o seu aluno, conseguir sentir as reações do aluno. Quando a professora Marina falou acerca da reação facial, né, da expressão corporal, isso fica muito claro, né? A gente perde um pouco isso. Eu, quando comecei a gravar aulas em estúdio, sem turma, eu senti isso também. Só que eu senti isso há 10 anos. Então, lá em 2008, 2009, 2010, quando eu comecei a gravar aulas em estúdio sem aluno,
aquele estúdio mais escuro, com a parede de espuma de casca de ovo, com uma câmera apontada para a gente, um microfone do lado, tendo a preocupação da posição que tem que ficar para não sair da frente da câmera e tal, eu percebi isso nitidamente. E eu consegui superar isso, né? Isso pode até parecer engraçado, mas eu consegui superar isso de duas formas, né? A primeira, naquela época, imediatamente, imaginando um aluno hipotético, que no meu caso ele tinha até nome, o nome era Roberto. Então o Roberto era um aluno hipotético e eu ficava imaginando, óbvio, com a minha experiência de sala de aula presencial, as reações daquele aluno. Aquelas perguntas que a gente sabe que os alunos sempre fazem naquele momento determinado e tal. Então, eu consegui criar para mim uma metodologia de aula onde eu podia responder pergunta do aluno. E então, eu tentava interagir com ele mesmo sem sabendo do que estava acontecendo do outro lado. Como, por exemplo, dizer, pode ser que nesse momento você esteja imaginando tal coisa, então deixa eu te esclarecer. E aí eu tentava conversar com o aluno por meio da câmera, interagir com o aluno por meio da câmera. E acho que isso deu certo em algum momento, isso funcionou em algum momento. Mas, por outro lado, eu acho que o ensino online ele tem evoluído, pelo menos na nossa área, na área de preparação para concursos, de preparação para o exame de ordem e tal, ele vem evoluído para fora do ambiente do curso online. Ou seja, eu sempre fui um fã de tecnologia, sempre gostei muito de tecnologia, eu sempre tive acesso a computador muito novo, meu pai é médico, mas ele sempre gostou de tecnologia, então ele tinha computador no consultório dele, e quando ele renovava o computador dele, ele me dava o anterior. Então, eu desde muito novo, eu tenho 43 anos agora, mas desde muito novo eu convivi com a tecnologia. E hoje eu percebo, e percebi isso com as redes sociais, que a gente tem por meio das redes sociais, que é tão detestada por alguns, né? A gente vê muito professor dizendo em sala de aula, sai do Facebook, isso não vai te levar a lugar nenhum, sai do Instagram, isso não vai te levar a lugar nenhum, vocês perdem muito tempo com rede social e tal, e de repente essa pandemia serviu para mostrar algo que eu, em particular, já havia percebido, de que as redes sociais são um novo espaço de convívio social, até para sentir a expressão de quem está nos assistindo. Então, eu, particularmente, tenho o Instagram desde que ele nasceu. Eu acho que o Instagram é a principal rede social hoje, então eu vou me prender a ele no comentário. Poderia falar também sobre os outros. Mas eu percebo, por exemplo, que o Instagram permite a gente ter essa sensação da reação do aluno, que não vai ser mais a expressão corporal, mas vai ser uma carinha que ele usa, vai ser a curtida que ele deu, vai ser o número de vezes que aquele vídeo foi visualizado, vai ser verificar quantas pessoas estão presentes numa live que você faz sobre um determinado assunto, quantas pessoas ficaram retidas ali. Isso permite um diálogo que quando eu comecei a gravar aula em estúdio, eu tinha que imaginar, ele não era real, mas hoje eu sinto esse diálogo como real. Eu, por exemplo, desde o começo da pandemia, passei a fazer uma live todos os dias no meu Instagram. Eu tenho um Instagram com um número bastante expressivo de seguidores para um professor de direito. Tem professores de direito com mais seguidores do que eu, mas eu tenho algo em torno hoje de 75 mil ou 78 mil seguidores no Instagram. E esse número é um número bastante expressivo para essa área. E eu interajo com os meus alunos no Instagram, com os meus seguidores no Instagram, diariamente. Então, quando eu faço uma live, eu fico acompanhando nos comentários da live o que está acontecendo. Claro, eu organizo isso. Tem uma parte da aula que é expositiva, então eu vou falar. Nesse momento, normalmente, eu desativo os comentários, mas depois eu abro os comentários, respondo perguntas, interajo com os alunos, quero saber um pouco da história deles. O Instagram tem uma outra ferramenta, que é a ferramenta da caixa de perguntas. Então, você pode colocar lá no Stories uma caixa de perguntas e, colocando essa caixa de perguntas, você permite essa interação. Eu tenho tentado responder as perguntas da caixa de perguntas usando vídeo. Então, para não ficar só um texto escrito, eu coloco um vídeo meu respondendo ao aluno: oi, fulano, tudo bem? Você fez aqui a sua pergunta e a resposta é essa. Ou então indico um vídeo meu do YouTube, que é uma plataforma que permite você ter vídeos maiores, vídeos com alcance maior, e aí eu coloco o link do vídeo do YouTube para que aquele aluno veja aquele vídeo ou assista aquele vídeo. As minhas lives hoje são todas transmitidas simultaneamente para o Instagram, para o Facebook e para o YouTube. E eu consigo interagir com os alunos, porque fica como aqui do lado uma caixa de chat. E nesse chat a gente consegue conversar, consegue criar ali. Agora, sem dúvida nenhuma, algo que a professora Marina falou no começo é extremamente importante, que é a questão da desigualdade social
e que vai limitar uma quantidade extremamente expressiva de pessoas na nossa sociedade a não terem acesso a isso. Porque eu acredito, sinceramente, e tenho discutido isso com alguns amigos e tal, que a pandemia ela trouxe, principalmente para o ensino superior e principalmente para o ensino do direito, uma antecipação de algo que demoraria alguns anos ainda para acontecer, que é o fato de que o aluno descobriu que ele pode assistir aula de casa, o professor descobriu que ele pode dar aula de casa. Obviamente que tanto o professor quanto o aluno precisam de apoio nisso. Então, o que o professor Guilherme disse de que isso foi colocado nas costas do docente e do discente é uma verdade. Cada um dos professores teve que investir no equipamento, teve que comprar câmera, comprar microfone. Eu estava acompanhando aqui o chat, os professores conversando sobre mesa de som. Qual mesa de som que eu compro? Como é que eu faço isso e tal? A verdade é que a gente sabe que hoje existem aplicativos de computador ou de telefone que fazem esse papel. Eu, por exemplo, uso um aplicativo chamado OBS Studio, já uso há algum tempo, não foi com a pandemia, já usava há algum tempo antes. O OBS Studio é ótimo para isso, ele permite, é como se fosse uma mesa de edição, você pode botar apresentação de PowerPoint, pode colocar vídeos, pode colocar um vídeo que está no YouTube, linkar com a aula, enfim, ele grava no computador, ele transmite ao vivo para as plataformas, então ele funciona muito bem. O próprio StreamYard, que é a ferramenta que nós estamos usando nesse congresso, que está transmitindo com as telas e tal, ele também funciona muito bem, é gratuito, é fácil de usar. Então, é possível buscar na tecnologia essa interatividade com os alunos e buscar uma tecnologia de custo menor para o professor também. Agora, é óbvio, né? O ideal é que, se a instituição de ensino vai adotar um modelo online 100%, que ela também entenda que o professor precisa comprar equipamento, e que, entendendo isso, ela busque formas de apoiar o professor a desenvolver aquela plataforma, a desenvolver aquilo. E não só no que diz respeito ao equipamento, né, mas também no que diz respeito à forma de se posicionar. Como é que eu me posiciono na rede social? O professor Guilherme conversava comigo mais cedo, né, a gente teve uma conversa, e dizia, olha, tem muitos colegas que têm medo da exposição na rede social. Porque existe na rede social aquilo que nós que estamos mais presentes lá chamamos de haterismo. Tem os haters da rede social. Então, vira e mexe, aparece um hater. Eu vou dar um exemplo. Eu publiquei um vídeo essa semana que perguntava na headline dele se fugir é crime. Fugir é crime? Eu sou professor de direito penal. Fugir é crime? E aí eu explicava que a fuga do preso só é crime se ele usar violência contra a pessoa. Se ele não usa violência contra a pessoa, a fuga do preso não é crime. Ela é apenas uma infração disciplinar. E aí eu tive vários comentários no meu vídeo de pessoas dizendo assim, por isso que esse país não vai para frente, é um absurdo, tinha que dar um tiro na hora de fugir, coisas absurdas desse tipo, e um deles veio e botou assim, cara, você só pode ser bandido, né, ensinando aos presos que fugir não é crime? Então é um hater, né, alguém que vai chegar lá e vai fazer isso. Numa live minha dessa semana, quando eu abri os comentários do Instagram, o segundo ou terceiro comentário que apareceu foi de uma pessoa dizendo assim, gostei da sua aula, mas prefiro 1000 vezes a do professor fulano. Então, é um hater. Ele está lá para fazer propaganda do outro professor, para dizer que prefere o outro professor à minha aula, porque ele sabe que as pessoas que estão assistindo ali vão guardar o nome daquele outro professor, provavelmente para verem depois. Ou talvez ele goste mais do outro professor mesmo, o que é absolutamente possível, e ele está sendo apenas sincero naquela mensagem dele ali. Então, realmente há na rede social, há para aqueles que hoje utilizam a rede social como sendo uma sala de aula, como sendo um espaço de ensino, existe sim esse medo de exposição, porque a gente sabe que se errar em alguma coisa, se ensinar algo errado, se falar uma besteira, aquilo pode se eternizar na rede social. Como se eterniza a pornografia virtual, aquilo pode se eternizar também como sendo algo que vai atingir a sua docência, a sua profissão, a sua carreira. Muitas vezes a gente fala uma besteira na sala de aula, um exemplo mal colocado, um exemplo infeliz, uma comparação que na hora os alunos entenderam de forma errada, ou que nós fizemos mesmo de forma errada, e que pode levar enfim, a que alguém não goste daquilo, a uma insatisfação de uma parte dos alunos, e quando isso acontece na rede social, legal, isso se estende a um número muito maior de pessoas. Então, isso acontece na rede social, e acontece mesmo. Já aconteceu comigo algumas vezes,
de publicar uma informação sobre alguma coisa e não perceber que havia uma decisão do STJ de 2 semanas antes mudando aquele entendimento ou complementando aquele entendimento e de ser chamado a atenção por um aluno, um ouvinte, um seguidor, que mandou uma mensagem dizendo: professor, não sei se você viu, mas o STJ decidiu isso ou aquilo. Então, há essa exposição, mas a gente tem que saber lidar com essa exposição. Eu acho que é importante entender que, diferente do que a gente acreditava há algum tempo, e eu também fazia parte desse grupo de pessoas que acreditava nisso, a rede social não é uma coisa para adolescentes ou jovens adultos que querem se relacionar ali, postar o vinho que está bebendo, a comida que está comendo, postar... Não, a rede social, ela se tornou hoje um canal profissional, um canal de discussão de temas profissionais. Eu fico muito surpreso quando eu vejo ainda hoje, por parte de um grupo de professores, preconceito com a rede social. Ah, não, eu quase não vou no Instagram. Ah, não, eu não tenho Facebook, nem quero ter. E tal. Então, provavelmente vai estar fora do desenvolvimento da nossa atividade, porque acho que a docência vai se desenvolver cada vez mais nas redes sociais. E mais do que isso, gratuitamente. Hoje, quase todo o meu conteúdo de rede social é todo, né, gratuito, mas deixa eu expressar isso melhor. Quase tudo que eu ensino, ou quase tudo que eu sei ensinar, eu coloco nas redes sociais, sem nenhum problema de achar que aquela pessoa vai querer aquele conteúdo e depois não vai querer comprar o curso onde eu leciono, ou comprar o curso que eu estou oferecendo. A rede social, ela, apesar da exclusão digital de uma parcela imensa da nossa população, ela, por outro lado, democratiza, de certa forma, o ensino. Democratiza porque, se você coloca um conteúdo ali que é gratuito, esse conteúdo gratuito vai chegar nas pessoas, independente de elas terem o dinheiro para pagar ou não. Desde que ela tenha um smartphone, desde que ela tenha um computador, mesmo que a internet dela não seja a melhor de todas, ela vai conseguir ter acesso àquilo de alguma forma, de uma forma ou de outra, com uma melhor qualidade, com uma melhor interatividade ou não, mas ela vai ter acesso àquilo. Então é óbvio, né, que o que a gente precisa é gerar essa inclusão digital nas camadas mais pobres da nossa sociedade, gerar essa inclusão digital para que isso se torne cada vez mais expandido, para que isso atinja cada vez mais pessoas. Eu fico impressionado nas minhas redes sociais, eu uso basicamente o Instagram, o Facebook e o YouTube, tenho perfil no LinkedIn, tenho perfil no Pinterest, em outras redes, mas as que eu uso são essas 3, e eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que não são do direito e que vêm, que chegam ali porque alguém indicou, ou porque o vídeo apareceu naquelas sugestões, e fazem um comentário ou perguntam alguma coisa. Eu recebo, sem mentira, hoje, em média, 80 perguntas por dia no Instagram. Então, eu entro lá na minha caixa de mensagens do Instagram e eu tenho ali 80 mensagens por dia no Instagram. E eu respondo a todas elas. Eu tenho um horário do meu dia, no meu planejamento, para responder as perguntas que estão ali. Porque eu acho que essa interatividade é importante. Porque, assim como a professora Marina e o professor Guilherme, também vim da sala de aula presencial. Ainda estou nela, né? Hoje não, né? Mas ainda estou nela. Vim da sala de aula presencial e sinto essa necessidade da interação com o aluno, que não vai ser mais aquela interação do olhar a expressão dele ali, mas de ver a carinha que ele colocou. Aqui mesmo no chat, a gente viu várias pessoas colocando palmas, colocando carinhas. Eu estava aqui prestando atenção no chat e eu percebi isso aqui. Então, quando a gente tem um chat desses ao lado, quando a gente tem um comentário embaixo, quando a gente estimula o aluno a fazer isso, se você estiver gostando, curte, como fez o professor Guilherme no final. Se você não estiver gostando, me manda uma mensagem dizendo por que você não está gostando, por que você não gostou da aula. Então, interage comigo, né? Compartilha isso com seus amigos, mostra para mim que você gostou. Então, isso é importante. Mas é importante, a partir do momento que a gente fomenta o aluno a fazer isso, que a gente esteja preparado para responder ao aluno. E isso é extremamente relevante. Desde 2018, eu comecei com uma iniciativa minha. É uma história longa, eu não tenho tempo, eu acho, para contá-la, mas eu tive câncer em 2016 e, por causa disso, fiquei 2 anos em tratamento. E nesse período, um câncer de intestino, e nesse período, quimioterapia, radioterapia, 4 cirurgias e tal, eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para continuar exercendo a minha atividade de professor, apesar de estar em tratamento, apesar de estar em casa, apesar de não poder
muitas vezes, continuar indo à sala de aula e etc. E nessa época eu comecei a pesquisar sobre plataformas de aula online. E aí eu descobri o Hotmart, que é hoje a maior plataforma de aulas online do mundo, com uma qualidade absolutamente incrível, assim, é sensacional. E o Hotmart, ele permite que a gente coloque nele os nossos cursos, as nossas aulas, tem ferramentas de interação, tem caixas de pergunta, enquetes, a possibilidade de fazer quiz. Então, ele tem muitas coisas ali disponíveis para serem utilizadas pelo professor, pelo produtor de um produto digital. Ele tem espaço para botar e-book e outros tipos de produto digital, não só teleaula, né? Mas ele tem também essa possibilidade de colocar aulas digitais lá. E ele cuida de tudo para o professor, cuida da cobrança, enfim, ele cuida de todos os aspectos, só não faz a propaganda, mas ele cuida de todos os aspectos burocráticos. Se o professor quiser hospedar aula em outro lugar, ele pode fazer só a cobrança e etc. E eu comecei a estudar isso, e comecei a me dedicar a isso. Então, isso que aconteceu hoje na pandemia com muitos professores, eu conheço professores, colegas meus, que ficaram desempregados agora, que tiveram contrato de trabalho suspenso. Eu conheço professores que davam aula em curso preparatório e como os cursos, alguns cursos, não é o nosso caso no fórum, né, mas alguns cursos diminuíram muito a quantidade de alunos, tiveram muitos cancelamentos e tal, porque, de certa forma, para o aluno aquilo pode ser visto como algo supérfluo, perderam carga horária, perderam hora-aula, e hoje estão começando a pensar em fazer alguma coisa no mundo digital. Eu aconselharia a todos os professores terem um pouquinho das suas fichas no mundo digital. Comece a colocar conteúdo, crie um Instagram para você, entenda que o Instagram não é uma ferramenta para adolescentes, não é uma ferramenta boba, não é algo onde as pessoas ficam postando foto de comida ou onde elas fingem que a vida é perfeita. Eu, quando tive câncer, dividi todo o meu câncer nas minhas redes sociais. Cada tratamento, cada quimioterapia, cada cirurgia, cada enjoo, eu dividi tudo nas redes sociais. E foi incrível como aquilo gerou engajamento dos meus alunos comigo, como me aproximou deles, como me tornou muito mais próximo daquela comunidade que está ali. No Facebook, por exemplo, uma coisa que a professora Marina estava dizendo, né, da transparência, da questão do convívio que a universidade traz, e eu não tinha pensado nesse aspecto, a universidade como local de resistência, como é a PUC de São Paulo, onde a professora estudou, obviamente que isso se perde com o ensino digital. Mas é incrível como dentro do Facebook, por exemplo, existem os grupos, e você pode ter grupos públicos, onde qualquer pessoa pode entrar, mas pode ter grupos secretos, onde você vai colocar os seus alunos. Então, eu, por exemplo, se estivesse hoje dando aula em graduação, eu criaria, paralelamente à faculdade, um grupo no Facebook para cada turma minha, onde eu convidaria os meus alunos para entrarem e lá dentro permitiria inúmeras discussões. Hoje tem uma comunidade chamada Comunidade Felipe Novaes de Direito Penal. Tem um grupo dentro do Facebook, com todos os alunos que fazem parte dela, onde as discussões acontecem ali diariamente, onde as pessoas discutem todos os temas ali diariamente. Então, acho que isso é muito importante, a gente entender que dentro da própria rede social, sem precisar que a universidade crie uma plataforma nova, sem precisar que a universidade pague por isso, né? Isso está dentro do Facebook gratuitamente. É possível que a gente interaja com os alunos, que a gente crie comunidades, que a gente crie até espaços de resistência, como disse a professora Marina, permitindo várias discussões ali. Eu não conheço o livro que vocês publicaram, Guilherme e Marina, vou comprar, já entrei aqui na internet enquanto vocês falavam, achei fantástica a ferramenta que o Guilherme mostrou ali, e eu, em particular, como estou no ensino online desde 2008, e nesse ensino das redes sociais desde 2018, eu fico muito feliz quando eu vejo que, apesar da razão que nos levou a isso, a gente está aqui num espaço, sexta-feira à noite, discutindo de forma interativa, com participação de professores do Brasil inteiro, o ensino com novas vias, com novas alternativas. E eu garanto a vocês que esse é um mundo que pode crescer muito e que pode trazer a solução para cada um daquelas dúvidas que a gente tem inicialmente, para cada um daqueles princípios que a professora apresentou, a generosidade, a equidade. Eu acredito sinceramente nisso, desde que a gente tenha um olhar diferente sobre isso. Vou terminar aqui, né, e fico aqui ansioso pelas perguntas e pela interação. Excelentes colocações, professores. Nós tivemos um probleminha aqui com a Dani, então eu estou assumindo daqui para a gente dar continuidade ao nosso painel e seguir para as perguntas.
Eu acho que é um desafio de todos nós, né, nesse momento, saber como interagir com esse aluno, né? Hoje em dia a gente viu aí as interações do chat muito nesse sentido, né? E aí eu trouxe aqui algumas perguntas que surgiram ali para a gente, queria colocar para vocês. Então, o Rogério perguntou para a gente, né? Nesse processo de migrar para o novo normal, como podemos evitar ou minimizar a exclusão digital? Acho até que vocês abordaram um pouco disso, mas é muito interessante a gente conseguir voltar a falar disso. Fiquem à vontade. Eu vou. A minha mãe é professora, né? Psicóloga e professora. E eu me lembro muito bem, na década de 90, provavelmente, que a Caixa Econômica Federal criou, não sei se isso ainda existe hoje, mas eu me lembro porque a gente comprou, a gente usou isso, criou um financiamento para aquisição de computadores por professores. Então, eu não sei se a Caixa Econômica Federal ainda tem esse programa, mas naquela época, era uma época em que as pessoas estavam começando a comprar PC para casa, aqueles computadores imensos e tal, e eu me lembro que a minha mãe um dia teve essa notícia, ela dava aula na universidade, e aí ela chegou em casa com a notícia, filho, a Caixa Econômica abriu um financiamento, financiava em 24 meses para comprar o computador, uma taxa de juros baixíssima, e o preço do computador tinha uma concorrência, assim, então você tinha que ir em 3 lojas, pegar o menor preço de uma configuração, levar lá e fazer isso. Eu acho que o Estado tem que ajudar nisso. Ou seja, tanto no acesso quanto no acesso ao equipamento, quanto no acesso à internet, eu acho que há um papel público necessário nesse aspecto, e isso me faz lembrar essa história lá da década de 90, que eu não sei se ainda existe, mas que eu acho que é uma alternativa de financiamentos a preço de custo. A Apple tem um programa, né, para professores e para estudantes, que ela vende os computadores dela um pouco mais barato. Mas, obviamente, que é um pouco mais barato, caro, né, porque é o preço da Apple e não de um computador mais acessível. Mas tem, então acho que é possível buscar alternativas nesse sentido. Eu olharia essa dimensão, né, da desigualdade, enfim, do acesso à educação. Acho que esse tem sido um grande desafio que ficou extremamente aparente nesse momento e que eu acho que fica claro o quanto não tivemos políticas públicas que, de fato, pudessem responder a essas questões. E acho que não só em termos dessa questão de desigualdade social, enfim, o quanto que ainda, eu acho que essa dimensão também é importante, a educação não é sensível a outras dimensões, como inclusive equidade de gênero, se a gente for olhar até a diferença entre professores, professoras, ou até mesmo, principalmente nesse momento, ou até mesmo tem textos muito interessantes de pesquisas norte-americanas, e hoje tem uma brasileira, inclusive, da Universidade de São Francisco, que é maravilhosa, que mostram que quando uma aluna não fala em sala de aula nos primeiros encontros, ela nunca mais vai falar ao longo do curso inteiro. Então, acho que cada vez mais a gente tem que ter um olhar para essa inclusão, e essa inclusão também passa por, desde a sensibilidade, a gente teve já discussões infinitas na nossa escola sobre ligar obrigatoriamente ou não a câmera do aluno. Assim, particularmente, eu tenho certeza que você não deve obrigar uma pessoa a ligar a câmera por vários motivos, inclusive porque, eventualmente, ele não tem nem internet o suficiente para aquele peso que faz a imagem. Ou ele pode estar em um ambiente desconfortável, enfim. Mas a gente vê professores que ainda não estão sensíveis a essa diferença. Então, acho que falta uma sensibilidade e falta, sem dúvida, políticas educacionais que olhem para essa questão da desigualdade desse país, porque sem investir em educação, como infelizmente a gente tem visto, a gente não vai sair do lugar. Exatamente, muito bom. Professor Guilherme? Camila? Obrigado. Para complementar o que
os dois já falaram, foi muito bons os comentários, tanto da parte de desigualdade envolvendo professores, né, como o Felipe falou, quanto a questão de desigualdade envolvendo alunos. Então eu vou só trazer algumas coisinhas a mais aqui. Primeiro tem uma questão aqui de que desigualdade a gente está falando, né? Então, eu tenho primeiro uma questão de equipamento. Então, eu estava vendo no chat assim, uma discussão. Parece, pelo que eu vi no último Ericsson Report, o relatório da Ericsson de telefonia móvel, que a maior parte da utilização da internet por pais e filhos, pais anda sendo emprestar o equipamento para filhos, né? Pro homeschooling. Então, eu tenho que pensar a primeira coisa assim, às vezes um equipamento serve à família toda. E aí eu tenho o pai fazendo home office, eu tenho o filho estudando, e como é que fica também com o espaço em sala de aula. E a conexão da internet, o NIC, né, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, publica pesquisa sobre acesso à internet no Brasil, e a maior parte dos brasileiros acessa a internet por celular e conexão 4G. Eu vi também um comentário aqui que os alunos tinham que ir até a praça para fazer acesso Wi-Fi para entrar no curso. E aí, a gente como professores, eu não estou falando agora da discussão institucional, como é que a instituição vai apoiar ou não esses alunos, isso aí muitas vezes foge do nosso controle. Mas como professores, o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que não vão ter conexão para entrar com um vídeo, como a Marina falou, ou não vão ter um equipamento para fazer as atividades, como eu mesmo mencionei aqui, você não consegue muitas vezes acessar o YouTube ao mesmo tempo que você acessa um outro aplicativo no celular. Então, a primeira coisa é pensar em, como a Marina falou, flexibilidade. Eu preciso fazer com que o meu curso não dependa apenas de uma única forma de aprendizagem. Então, se o meu curso depende apenas do que vai acontecer naquele momento de sala de aula, está errado, porque se o aluno cair, se o aluno não conseguir acessar a sala de aula, ele perdeu tudo o que foi aquele momento de aprendizagem no curso. Então, efetivamente, isso aumenta a carga de trabalho dos professores, porque a gente tem que ter mais flexibilidade, tem que gerenciar mais formas de aprendizagem. Uma outra dica que eu daria, e foi uma coisa que eu fiz com bons resultados num programa que eu estou coordenando de pós-lato, num módulo, né, de ensino, uma aluna que não conseguia acessar de jeito nenhum, por falta de Wi-Fi, a sala de aula. E eu falei, você tem plano ilimitado de WhatsApp? E ela me falou, eu tenho. E aí eu falei assim, tá bom, então eu vou te mandar as aulas que eu gravei em vídeo, eu vou te mandar em áudio, porque o vídeo, 1h30 de vídeo, dá cerca de 1 gigabyte de peso. E quando eu estou falando em áudio, isso é 10 megabytes. Então eu falei para ela, eu vou te enviar os áudios por WhatsApp, que isso não vai consumir o seu bando de dados. E aí, ela ouviu todas as aulas e agradeceu por causa disso. Então, às vezes a gente precisa usar as alternativas que economicamente já estão disponíveis e que fazem parte do dia a dia dessas pessoas, né? E às vezes usar maneiras escritas de passar o conteúdo. Então, tá bom, olha, você não vai conseguir ouvir um áudio, vamos fazer um exercício com a turma em que a turma passa o caderno para essa pessoa. Às vezes vai depender do professor fazer essa coordenação entre os alunos para que eles se ajudem, né? Então, são algumas dicas que podem ajudar a gente a não deixar ninguém para trás, a não deixar ninguém descuidado e se sentir desprestigiado dentro de um curso em que todo mundo tem que se sentir igual, né? Que é o grande objetivo da educação, né? A gente conseguir oferecer uma educação de qualidade para todos os alunos, né? Então, não ter nenhum tipo de exclusão, seja ela o motivo, né, pelo qual ela aconteceria. Para finalizar, vou trazer mais uma pergunta que foi, enfim, amplamente citada, que é como trabalhar a motivação do aluno online, empatia, motivação, para que ele, de fato, participe das aulas. E aí eu queria saber de vocês, como é a experiência de vocês, enfim, nesse curto tempo que a gente tem, o que vocês indicariam para os nossos professores? Professor Felipe?
Posso começar. Quero só fazer um adendo ao que eu falei antes e depois de ouvir a Marina e o Guilherme, e aí falo disso, prometo que é rápido. Mas é importante que a gente também reconheça que a aula não online, ou seja, a aula tradicional, a aula presencial, a aula na sala de aula, ela também traz as suas desigualdades. Então, o que a gente está fazendo é experimentar algo novo, onde as desigualdades ficam mais gritantes, obviamente, porque é novo e a gente não está sequer habituado com essas desigualdades, né? Porque quando a gente vai para a sala de aula presencial, e aí eu vou dar uma experiência também, né? Eu sempre gosto de uma história, acho que a história cria conexão, mas eu tenho uma filha de 4 anos e a empregada doméstica da casa da minha mãe tem um filho de 4 anos, ou seja, eles têm a mesma idade. A minha filha estuda numa escola particular e o filho da empregada doméstica da casa da minha mãe estuda numa escola particular também, só que uma escola muito mais barata, uma escola num bairro muito mais pobre do Rio de Janeiro e tal. E eu conversando com ela um dia na casa dela, ela virou para mim e disse assim, você não sabe o que aconteceu com o filho da Mônica, que é o nome dela. Eu falei, o que houve? Ele não sabe ainda fazer xixi sozinho. E aí ele foi ao banheiro e urinou a roupa. E quando a mãe chegou para buscar o filho na escola no final do dia, a professora veio e falou para ela a seguinte frase: ensine seu filho a fazer xixi, porque eu não tenho tempo para perder levando o garoto de 4 anos no banheiro. E aí, quando eu comparo isso com a minha filha, na escola onde a minha filha estuda, tem uma assistente que busca a criança na porta da sala para levar no banheiro. Então, essas desigualdades, elas também acontecem no ensino presencial. Que talvez elas não sejam tão visíveis por 2 razões. Uma, porque a gente, de certa forma, e isso é muito ruim, né? Então é um julgamento ruim, se habituou a elas, ou porque no ensino presencial a gente tem uma segregação maior, ou seja, as pessoas de uma determinada classe social estão numa determinada escola e outras numa outra escola, e isso faz com que isso não se encontre. Quando a gente vai para o ensino online, está todo mundo mais ou menos no mesmo barco hoje, né? Então, essas diferenças, elas acabam gritando mais e acabam aparecendo mais. Mas quanto à questão motivacional, é muito difícil motivar o aluno no online. Isso é realmente difícil. Mas eu acho que as ferramentas de interação, como, por exemplo, usar canais do Telegram, utilizar caixas de pergunta, utilizar prêmios para ele, prêmios de ensino mesmo. Quem participar do desafio tal e acertar as perguntas vai ter um determinado prêmio, uma aula extra sobre uma coisa qualquer. Então, eu acho que existem mecanismos que vão desafiar a criatividade dos coordenadores, porque eu acho que é um papel importante dos coordenadores também, não pode só cobrar do professor. Professor, e aí, o que você acha? Vai fazer como? Tal? Como é que você está fazendo para motivar o seu aluno? É claro que tem professores mais criativos que vão colaborar nessas políticas, mas eu acho que elas são políticas, né? E aí a instituição deve apresentar essas políticas e tentar trazer ali mecanismos para apoiar os alunos, para trazer para os alunos esse empenho, essa motivação. Eu acho que a interação é importante nesse sentido, dar voz a ele, permitir que ele, apesar de estar no ensino online, fale, interaja, participe da escolha do tema da próxima aula ou da escolha do tema de uma aula extra que vai ter, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas não sei, eu acho que é um grande desafio. Manter o aluno online motivado é realmente um dos maiores desafios. Professora Marina? Eu queria fazer algumas colocações também sobre isso. Primeiro, essa questão da motivação, acho que, de novo, eu só queria reforçar a importância da gente olhar esse período como um período excepcional. Então, eu não sei se agora é o momento da gente ficar aprendendo o que é enfiteuse, mas sim também oportunizar para aqueles alunos que o ambiente da sala de aula tenha um outro papel também, já que ele não tem mais nada, né, quase. A gente está confinado, está passando por... só tem notícia ruim. Então, ressignificar esse momento, eu acho muito importante. Mas dicas práticas, né, que eu daria. Primeiro, eu acho que tem uma característica muito bacana dessa geração, que é a busca pelo significado, de entender o porquê que ele está fazendo determinada coisa. E uma das grandes críticas do direito
é que existe um descompasso muito grande entre o aprendizado teórico e a realidade. Então, acho muito interessante a gente trabalhar com desafios reais para aquele aluno, para que ele possa ir conversar com as pessoas e apresentar um projeto final, trazer a realidade para dentro da sala de aula, inclusive diante de tantos desafios que a gente vê hoje. Então, e também é muito importante que aquele aluno sinta um espaço de acolhimento, que ele possa se sentir confortável para se expor, para falar, porque muitas vezes as pessoas às vezes são tímidas para falar, outras falam mais confortavelmente, estando no seu ambiente de casa. Então, a gente tem uma técnica também que a gente chama de check-in e check-out. Então, check-ins, a gente acaba perguntando alguma coisa sobre que conecte com a atividade. Então, em uma palavra, diga tal coisa, como você se sente em relação àquilo, para que todos possam, de certa maneira, ter voz naquela sala de aula. E eu acho que a grande mudança de paradigma para um tipo de ensino que a gente acredita, que é o ensino participativo, que o aluno é protagonista, é de sempre pensar, geralmente o professor, quando começa a dar aula, ele fala, o que eu vou fazer em sala de aula? E agora a gente tem que pensar, não, o que o meu aluno vai fazer em sala de aula? Qual que é o papel dele na construção da autonomia? E eu acho que a autonomia é muito ligada com o ensino à distância, que é o aprender a aprender. E isso é muito, muito bacana. Então, eu vejo esse momento assim como uma grande oportunidade também, de novo, como eu falei, ressignificar os espaços, tanto o presencial quanto a distância. Perfeito, professora. Fala perfeita. Professor Guilherme, para a gente encerrar. Para a gente encerrar, Camila, eu falei que eu ia trazer, né, quem foram os primeiros colocados lá da enquete que eu fiz, e realmente a pergunta está total em sintonia com a preocupação. Eu tive 133 respostas na enquete e 70% das pessoas colocaram como um dos principais, o principal desafio, engajar estudantes nas aulas. E o segundo desafio que mais apareceu foi lidar com a desigualdade, 56%. Então, quando a gente está falando com esse pessoal que está ouvindo a gente, o desafio de engajar estudantes e a motivação, basicamente, o que a gente vê na literatura são dois tipos de motivação. A motivação externa e a motivação interna. Motivação externa é, por exemplo, o que o professor Felipe mencionou aqui, que eu posso, por exemplo, fazer uma atividade lúdica, eu posso fazer um jogo, fazer um trabalho de recompensa, em que por meio desse elemento externo, eu convenço o meu aluno, digamos assim, ou minha aluna, a fazer aquilo, a estar motivado, a querer, por exemplo, uma competição, ou então fazer uma coisa que eu já fiz com os meus alunos, que era os meus alunos tinham que competir contra mim. Porque eu falei assim, não vou fazer eles competirem entre eles, eu vou fazer eles colaborarem entre eles, competindo contra mim. Então, eles fazerem essa colaboração. Então, isso é uma motivação externa. A motivação interna é aquilo que faz a gente, a cada dia, querer levantar da nossa cama e fazer alguma coisa. É o que dá significado para a gente. Como a Marina falou, essa é uma geração que quer fazer coisas com significado. E aí, uma dica que eu dou prática para esse porquê estar em sala de aula é logo no primeiro dia de aula online, fazer uma atividade com os alunos que trabalhe o seu programa de aula, o seu programa de curso, melhor dizendo. Apresentar para os seus alunos quais são as questões que eles vão lidar e o que eles vão aprender nesse curso. E aí, por exemplo, o professor Felipe estava falando de prisão e fuga. Eu quero falar assim, você quer entender o que está acontecendo, o que aconteceu ontem, por exemplo, no noticiário? Vem para a minha aula e a gente vai discutir o que aconteceu ontem no noticiário. Ou você quer saber fazer uma petição ou uma peça processual melhor? Vem para essa aula que você vai saber fazer uma peça melhor. Então, se o aluno souber que naquela aula, aquela pessoa você vai ter uma atividade que vai ajudar você a construir alguma coisa ou dar sentido para alguma coisa que acontece na sua vida, aquilo gera e desperta o que já tem de motivação interna.
E é muito importante saber o que está motivando os seus alunos a estarem naquele lugar. E saber que tem situações de vida que vão fazer o seu aluno não querer estar naquele lugar. E você precisa saber lidar com isso também. Então, especialmente agora, que eu vou ter que, por exemplo, ir para o meu espaço de trabalho, pegar um ônibus cheio, voltar para minha casa, para depois abrir o computador e estar na internet, ou eu passei o dia inteiro na internet em home office, e aí eu tenho que abrir o meu computador para estar na internet de novo e conversar com outra pessoa e ter aquela aula, enfim, são todas questões que a gente precisa saber também, que nem sempre o aluno vai estar motivado. E como que a gente vai lidar com isso? Seja para avaliação, que é o principal problema sempre, seja para participação em sala de aula, porque a gente sempre vai ter alunos motivados também, e a gente pode aproveitar eles em sala de aula para a condução das dinâmicas. Excelente, professor, exatamente. Acho que contextualizar a aprendizagem é importante em qualquer nível de aprendizagem, né? E nesse momento online, você mostrar para o aluno a importância dele aprender aquilo, sem dúvida, vai ser um diferencial imenso, né? Bom, infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo falando disso, assunto não falta, dúvida não falta, mas, sem dúvida, a fala dos professores foram esclarecedoras. Eu queria agradecer muito aos professores e a vocês que participaram do nosso congresso, não só desse painel, mas de todo o congresso. Lembrando que, seguindo a nossa programação, nós teremos agora o encerramento do congresso. Nós ficaremos, sem dúvida, acompanhando por aqui. É com você, Dani. Camila, olha, toda vez que eu entro, parece que eu sou uma coisa assim, mas é porque eu fico uau mesmo. Eu fico aqui nos bastidores, Todos assim, nós. vibrando, todos nós, né? Olha, eu quero até ler pra gente aqui, ó, o comentário do Marcos Antônio Amorim de Oliveira, que falou: o Grupo G merece nosso reconhecimento, pois conseguiu, com esse encontro, valorizar uma classe tão depreciada que somos nós, os docentes. Esse sentimento, assim, de pertencimento, de engajamento, está sendo uma coisa muito importante, e esse retorno da audiência para a gente está sendo muito bom também. Camila, muito obrigada, tá? Obrigada, professores Felipe, Marina, Guilherme, reflexões tão atuais, pertinentes. A Dani também, que estava aqui com a gente, mas caiu, infelizmente, teve que sair. E eu quero agradecer a vocês, mas eu não quero nem cogitar a ideia de vocês nos abandonarem. Por isso eu quero convidar para vocês ficarem com a gente no nosso Happy Hour virtual, que está começando agora.